Me responde a seguinte pergunta: qual que é o assunto, a matéria mais importante para as nossas vidas? É química? Entalpia de formação, entalpia de ligação, leis da termodinâmica? É física? F igual m vezes A? Ou então E igual mc ao quadrado? Eu acho que não. Qual que é a matéria que todo mundo que vive em um sistema capitalista precisa saber? Economia. Sabe por quê, velho? Independente da sua ideologia política, seja você marxista ou capitalista, você vai usar dinheiro em algum momento da sua vida. É fato. Então, a matéria que todos nós precisamos saber, pelo menos a base, a estrutura, 1%, seria economia. E para mim hoje, economia é o assunto que mais me atrai, por causa que pode parecer um negócio fácil, mas na real, quando a gente estuda mais ainda, a gente percebe que é um bagulho bem complexo. E um dos motivos que me levou a fazer esse vídeo é por causa que estamos em 2022 e teremos eleições. E um dos assuntos mais debatidos aí é economia. Então, para você fazer a melhor escolha possível lá em meados de novembro, hoje eu vim falar como que funciona a economia no Brasil. Para começar esse vídeo, eu quero contar uma história. Essa história se passa muito tempo atrás, lá no século XIV. Lá em um lugarzinho chamado Mali, ou melhor, o Império de Mali. Então, lá no século XIV, tinha um camarada aí chamado Mansa Musa, ou Mansa Musa, não sei, chame como bem entender. Ele era imperador de Mali. Sim, Mali teve um império, e esse império ficava lá no continente africano. Tá aparecendo um mapinha aí na tela para você entender melhor. E cara, pensa num cara rico. Ele foi um dos homens mais ricos da história. Um dos homens mais ricos. Ele tava ali na rabeta do rei Salomão. E um dia ele resolveu que queria fazer uma viagem lá com toda a corte que ele tinha, com os sacerdotes, com os discípulos, que for. Ele chegou lá no povo e falou assim: e aí, rapaziada, vamos viajar? Aí os sacerdotes falaram: bora, pra onde que a gente vai? Vamos pra Disney? Aí o Mansa falou: não, porque os Estados Unidos ainda não foram descobertos. Ele decidiu que queria ir para um lugarzinho chamado Meca, que é a cidade mais importante para os muçulmanos. Provavelmente você deve saber disso. Ele falou: vamos pra Meca. Todo mundo falou: bora pra Meca então. Eles pegaram lá as caravanas deles e foram em direção lá ao Oriente Médio. Durante a viagem, ele passou por um lugarzinho chamado Cairo, que provavelmente você lembra das suas aulas de geografia, que é a capital do Egito. E o Mansa Musa ficou encantado com a população do Cairo. Ele falou: nossa, que sociedade bonita, gente boa, porra. Ou, quer saber? Vou fazer um agrado para vocês. O que ele resolveu? Ele foi nas caravanas que estavam com ele e pegou uma parte boa do ouro que ele tinha. Ele pegou o ouro e levou lá para Cairo e falou assim: velho, esse ouro que tá aqui é tudo de vocês. Sirvam-se. E foi o que o povo fez. Se serviu daquele ouro que o Mansa estava dando para eles. Sabe o que aconteceu, velho? Durante os próximos 12 anos do Cairo, o Egito passou por uma crise inflacionária. Ou seja, o país ficou mais do que quebrado durante 12 anos. Aí você se pergunta assim: mas espera, o povo não tinha mais dinheiro agora com todo aquele ouro que o imperador deu para eles? Por que o Egito passou por crise? Então, aí que entra um dos conceitos mais importantes na economia, que é a chamada inflação. A inflação vai acontecer quando a riqueza de um país aumenta, porém, os bens daquele país não crescem na mesma proporção. Vamos seguir o raciocínio. Pensa que aqui no Brasil, a gente tem 1 bilhão de reais circulando por aí. 1 bilhão. E a riqueza do Brasil, na soma aí, dá 500 milhões de reais. Eu sou um cara bem rico, muito rico mesmo. Eu sou tipo Elon Musk. E eu vi ele falou assim: quer saber? Eu vou fazer uma doação pro Brasil. Vou doar para ele mais 1 bilhão de reais. Ou seja, agora o Brasil tem em circulação 2 bilhões de reais. Mas, cara, eu não aumentei os bens do Brasil. Os bens do Brasil ainda somam 500 milhões de reais. E o que vai acontecer agora na economia do Brasil? Bom, agora as pessoas têm mais dinheiro. Elas podem tirar mais dinheiro do bolso delas. E já que eu dobrei a quantidade monetária do país, mas não dobrei a quantidade de recursos, a quantidade de bens, o preço daqueles bens vão meio que dobrar para cobrir aquele dinheiro que eu injetei na economia do nada.
E é assim que acontece a inflação. Se você reparou bem, inflação é desvalorização do dinheiro, é diminuição do poder de compra. Não é só isso que contribui com a inflação no país, com o aumento da inflação no país. Tem uma coisinha chamada variação cambial também, que afeta diariamente as nossas vidas. Principalmente quando se fala de real e dólar. Por quê? Porque a câmera que eu tô gravando esse vídeo é uma câmera dolarizada. Eu comprei em reais? Comprei. Mas grande parte dos componentes que formam essa câmera é negociado em dólar. E se o dólar aumenta, quer dizer que o real se desvaloriza. Então precisa de mais real para comprar aquele produto que é dolarizado. Então o preço dessa câmera no mercado vai aumentar em reais. Outra coisa que aumenta a inflação no país é a impressão de papel moeda. Quando o nosso governo começa a imprimir papel moeda a rodo, acontece a mesma coisa que aconteceu lá no Cairo, lá no século XIV. Aumenta a quantidade monetária do país, mas não aumenta a quantidade de bens, a quantidade de riqueza, a quantidade de produtos. Logo, inflação. Velho, inflação nunca é boa e ela sempre vai atingir os mais pobres. Sempre. E sempre que alguém, e quando eu digo alguém, é político, fala que quer dar mais dinheiro aos pobres através de auxílio, através de assistência, saiba, no final, quem vai pagar a conta são os mais pobres. Se o governo resolve que vai dar mais dinheiro para a população, ele tem dois caminhos. Ou ele começa a imprimir mais papel moeda, o que vai gerar inflação, ou ele começa a recolher mais impostos, o que vai deixar muita gente muito puta da vida. E de novo, se ele começa a recolher mais impostos, quem vai pagar a conta são os mais pobres. E já que falamos em imposto, é isso que a gente vai falar agora. Eu até hoje lembro, um dos primeiros livros que eu li sobre educação financeira foi o Pai Rico, Pai Pobre, que é esse livro aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. E é muito bom que, deixa eu até ver qual capítulo que é. No capítulo 4, tá até aqui, ó. A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. O Robert Kiyosaki, ele conta um pouquinho sobre o Robin Hood. Provavelmente você conhece esse camarada aí. O cara que gostava de tirar dos ricos e dar para os pobres. Aí o pai rico do Robert falava que o Robin Hood nada mais era do que um simples ladrão. E ele conta um pouquinho sobre a origem dos impostos também, que a principal funcionalidade dos impostos lá atrás era para financiar as guerras, porque não sei se você sabe, lá no período medieval, até bem mais tarde, teve guerra para um... Sim. Pô, Guerra dos 100 Anos, Guerra Franco-Prussiana, as guerras napoleônicas, pô, foi guerra para um cacete. Mas isso daí é a história. Para um governo se manter, ele precisa recolher impostos. Ele vai pegar esse dinheiro aí, desse recolhimento, e vai investir. Bom, na teoria, né? Ele vai investir na educação, na saúde, na infraestrutura do país. Mas se você é brasileiro, nascido e criado nisso daqui, provavelmente você sabe que nem sempre isso acontece. Na real, o imposto é uma ameaça. Ó, se você não me dá 15% dos seus ganhos, eu vou te prender. Então saiba, sempre que você comprar o seu iPhone, você vai pagar imposto. Sempre que você se mudar de casa, você vai pagar imposto. Se você está andando de carro, tem o IPVA para pagar. O governo é tão bom nessa prática de cobrar imposto que até mesmo quando você está trabalhando, ele está te cobrando imposto. Você conhece isso daí como medida assistencialistas. Benefícios para os empregados. É o FGTS e o INSS. Mas Pedro, INSS, FGTS é benefício para a população. Eu achava que você era gente boa, mas na real você só é um liberalista que quer ver o pobre se ferrar. A real que você tá para descobrir que INSS e o FGTS não é bem um benefício. Mas isso daí é tema para outro vídeo. Mas lembre-se, recolhimento de impostos só é bom quando a gente vê o governo aplicando esse dinheiro, investindo esse dinheiro no país. Quando ele não faz isso, imposto é roubo. E 99% das vezes, quem mais vai pagar impostos são os mais pobres. E não porque o rico é um opressor,
E por isso que a classe trabalhadora precisa pagar todos os luxos da classe A. Não, não é isso. Pensa da seguinte forma. A gente paga imposto em praticamente tudo. Logo, o poder aquisitivo é mais baixo. E quem tem menos dinheiro são os mais pobres. Os pobres pagarem mais impostos não é culpa da população mais rica. É culpa da lógica. Tem outra coisa que a gente precisa falar também, que é o quê? Os juros. Me responde a seguinte pergunta. Qual é o melhor momento para você financiar uma casa? Se você tem um mínimo de educação financeira, provavelmente você vai responder que não é para financiar a casa. Beleza. Mas, tirando isso daí, qual que é o melhor momento para você pegar um empréstimo, fazer um financiamento ou coisa do tipo? O melhor momento vai ser em um cenário de juros baixos. Se você pegar a definição quadradona de juros, você vai ver que é o custo do dinheiro ao longo do tempo. Mas aqui eu quero usar os juros como um ponto de referência. Um ponto de referência tipo de endereço. Sabe quando você vai num churrasco na casa do seu amigo e você não sabe onde que é a casa do seu amigo e manda um WhatsApp pra ele falando assim: ô mano, onde que é a sua casa? Aí ele te responde em um áudio: ô mano, você vai virar na rua A. Virou a rua A, segue reto e vira à direita. Você vai ver uma praça. Viu a praça? Continua indo e vira de novo na direita. Você vai ver umas árvores lá. Beleza, continua. Você vai seguir reto, você vai ver um mendigo. Viu um mendigo? Vira à esquerda do mendigo. Você vai ver uma criança. Segue direto na criança, você vai ver uma casa amarelo cor de caganeira. Isso que é um ponto de referência. Os juros na economia vai ser a mesma coisa. Ele vai te dizer qual que vai ser o caminho econômico que o país vai trilhar. Na nossa economia, juros tem outro nome também: taxa de juros. E quem vai definir a taxa de juros vai ser a Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Ele vai definir a taxa de juros a cada 45 dias. Ou 8 vezes ao ano. Na real, não é só isso que o Copom faz. Ele também vai definir as metas de inflação. As metas de inflação e a taxa de juros, quem vai executar, quem vai pôr em prática tudo para isso daí acontecer, vai ser o Banco Central, o Bacen. E o nome da nossa taxa de juros aqui no Brasil se chama taxa Selic. É muito importante você não confundir a taxa Selic com o sistema Selic, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Então vamos pegar dois cenários. Um cenário onde a taxa de juros está baixa e um cenário onde a taxa de juros está alta. Qual que é a diferença? Em um cenário com uma taxa de juros baixa, significa que o país vai entrar em uma política monetária expansionista. Você vai entender. Tem uma coisa que acontece quando a taxa de juros está baixa, que é muito importante para a economia de um país. Lembra que eu disse que juros é o custo do dinheiro? Então, quando a taxa de juros está baixa, significa que o acesso ao dinheiro, acesso ao crédito, está mais barato. Então, grande parte das pessoas consegue arranjar dinheiro facilmente. E elas podem pegar empréstimo, elas podem financiar a casa, elas podem pegar dívidas. Outra coisa muito importante que acontece em um cenário de taxa de juros baixa é o incentivo ao empreendedorismo. Pô, agora os pequenos e médios empreendedores podem pegar uma dívida para investir no próprio negócio. Tem uma coisa que acontece quando mais pessoas empreendem. Pô, empresas precisam de pessoas para trabalhar lá dentro. Ou seja, vai gerar mais emprego. E isso ajuda muito a economia do país. Por isso que se chama política monetária expansionista. É para crescer a economia. Os juros também vai servir como uma remuneração para os títulos públicos federais. Títulos de dívidas, como por exemplo o Tesouro Direto. O Tesouro Direto tem como remuneração a taxa Selic. Quando o juro está baixo, aqueles títulos públicos vão parar de render tanto assim. E vai acontecer uma coisa muito interessante. O dinheiro que estava aplicado nos títulos públicos, ou melhor, no setor público, vai sair de lá e vai parar lá no setor privado, em empresas, a famosa Bolsa de Valores, porque lá vai remunerar mais do que os títulos públicos. É claro que as pessoas vão correr um pouquinho mais de risco com empresas, porque um país e uma empresa tem riscos diferentes. E, de novo, isso daí vai estimular a economia do país. Mas tem uma coisa, uma taxa de juros muito baixa pode gerar uma inflação, porque está tendo mais consumo. E o Banco Central precisa ficar muito de olho nisso daí, porque dependendo de como tiver a taxa de juros e o consumo no país,
a inflação pode ficar muito grande mesmo. E o país pode entrar em uma crise inflacionária. Crise essa que já aconteceu aqui no país. Quem já era crescido aí em 1980, 1990 sabe do que eu estou falando. E quando o cenário está dizendo que a taxa de juros está alta? Bom, o inverso vai acontecer. Quando o país está em um cenário de taxa de juros alta, significa que ele vai passar por um período de política monetária contracionista. Essa política é implantada principalmente quando a inflação está muito alta. Por quê? Uma taxa de juros alta consegue controlar a inflação, mas tem causa e efeito. A economia do país vai parar de crescer tanto assim, porque não vai ter tanto consumo. Porque pensa, se a taxa de juros está alta, as pessoas que pegaram dívidas, empréstimos, financiou coisa e tal, aquela dívida que ela pegou vai crescer mais ainda, porque a taxa de juros está muito maior. Então as pessoas que fizeram financiamento vai pagar mais caro pelo aquele financiamento, pessoas que se endividaram no cartão de crédito vão se ferrar no meio dessa história, empresas, que pariu, velho. As empresas têm muitas dívidas para se manter, para manter o negócio. E quando o cenário de juros está muito alto, a dívida da empresa também vai ficar muito alta. E na maioria das vezes, ela vai ter que cortar alguns gastos. Ela vai ter que cortar os empregos que ela gerou. E isso daí vai desestimular a economia. Porque, mas nem tudo é prejuízo, não é mesmo? O que acontece também de bom em um cenário de taxa de juros alta? É a entrada do capital estrangeiro. Países como Brasil, Argentina, Venezuela, a gente tem uma característica em comum. Nós somos chamados pelos países mais desenvolvidos de países emergentes. O Brasil é um país emergente. E quando a taxa de juros aqui no Brasil está baixa, o capital estrangeiro sai daqui rápido. Por quê? Porque aqui é um país arriscado e que vai estar pagando poucos juros. Mas quando os juros aumentam, os investidores mudam o pensamento. Eles pensam, por mais que o Brasil seja arriscado, ele está pagando bem. Então vale a pena eu me arriscar e investir o meu dinheiro no Brasil. E de novo, isso vai ajudar a nossa economia, porque está entrando dinheiro no Brasil. O Brasil nem precisou imprimir dinheiro. Se você reparou bem, eu falei uma palavrinha chamada títulos públicos federais, né? Só que eu passei muito em cima disso daí. Vamos se aprofundar nisso. Se eu te perguntar qual que é a principal fonte de renda de um país, você vai dizer que é o recolhimento de impostos. E pode ter ser, mas uma outra fonte de renda de um país é os títulos públicos federais. Na real, não é bem uma fonte de renda, porque aquele título público representa a dívida de um país. Sempre que você ouvir as palavras título público federal, é dívida de país. Quando algum investidor compra um título público federal daqui do país, aquele dinheiro que ele investiu vai parar nas mãos de um órgão chamado Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, junto com o Ministério da Economia, vai decidir onde que vai investir esse dinheiro no Brasil. Se vai ser na saúde, na infraestrutura, na educação, coisas do tipo. E se eles fizerem esse tipo de investimento, de aplicação, eles vão estimular empregos, né? Porque pensa, se ele investe, por exemplo, na infraestrutura para, sei lá, construir estradas, vão precisar de operários para estar construindo aquela estrada. Sem contar que isso vai facilitar muito o transporte de veículos de empresas para transportar produtos e isso daí. E fazer esse tipo de aplicação vai garantir com que esses setores estejam seguros, vamos dizer assim, pelos próximos 5, 10, 15 anos. Mas se você mora no Brasil, você sabe que isso não acontece. Mas por quê? Porque na maioria das vezes, cara, o governo escolhe pegar esse dinheiro que ele conseguiu com os títulos e distribuir para a população através de auxílios, como Bolsa Família, auxílio emergencial. E o que acontece? A inflação aumenta de novo. E para a inflação ser controlada, a Copom vai precisar aumentar a taxa Selic. Só que aí a dívida pública do país vai ficar mais cara agora, porque a taxa de juros afeta isso também. E o Brasil vai se tornar um país mais arriscado ainda. E provavelmente alguns investidores vão tirar o dinheiro daqui. E para isso acontecer, o Brasil vai lá e vai aumentar de novo a taxa Selic. E vai acontecer um ciclo vicioso nisso daí. Esse ciclo, velho, é causado por um governo populista, que ao invés de curar a doença
vai querer curar os sintomas. Um governo que quer se reeleger, quer aumentar a popularidade com o povo, vai escolher sempre a dar dinheiro para as pessoas através de medidas assistencialistas e vai prejudicar o poder de compra. E se você aprender alguma coisa com isso, você sabe que quem vai pagar o pato vai ser os mais pobres. Tá bom, né? Aí você vê esse vídeo, entende uma porrada de coisas que eu falei e vê todas as cagadas que o nosso governo tá fazendo com a economia, né? É foda, porra. Então, velho, pelo amor de Deus, toma a melhor escolha esse ano, por favor. Vamos lá, de verdade, estuda muito bem. Não foca somente em presidente, foca em deputado federal, foca em senador, governador, entende? Faz o melhor estudo possível e vai com confiança naquele dia, lá em novembro, porque ainda não sei quando que vai sair a eleição. Tô gravando esse vídeo de janeiro. É isso. Se você reparou muito bem que eu troquei de camisa, é porque eu tô gravando esse vídeo um dia depois. Velho, se você tá se sentindo um pouquinho mais inteligente depois de ter visto esse vídeo, por favor, deixa o seu like pra me ajudar aqui. Isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. O canal é recomendado a mais pessoas. E se você não é inscrito ainda, velho, se inscreve aqui embaixo também. É pra você, porque aqui eu posto conteúdo sobre economia, investimentos, educação financeira no geral. E isso é importante para qualquer um que viva em um sistema capitalista. Então faz esse favor para você e se inscreve no canal e ativa esse sininho para estar recebendo notificação de quando sair vídeo novo. Eu vou estar deixando aqui na minha direita e na minha esquerda alguns vídeos que eu já gravei. Eu não sei bem quais que vão aparecer, depende do meu eu do futuro. E é isso. Eu espero de verdade que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo e tchau!